Mais uma vez estamos de volta e marcamos presença aqui no auditório do Teatro Maria Leide de Oliveira. O detalhe é que estará sendo discutido daqui a pouco um assunto de extrema importância. Produtores da região estão enfrentando desafios com o zoneamento agrícola diante das mudanças no clima. A instabilidade das chuvas e as altas temperaturas aumentam os riscos para o cultivo do milho. Especialistas alertam que o planejamento deve ser ajustado com base nas novas realidades climáticas. Para discutir o assunto, eu estou nesse exato momento aqui com Antônio Santiago, pesquisador da Embrapa, que é de Tabuleiro Costeiro em Sergipe, o analista de pesquisa da Embrapa Cerrados, Distrito Federal também, Balbino Evangelista, Rádio Jeremoabo FM. Este assunto é de extrema importância. Como os senhores avaliam a atual situação agrícola da região para o milho? Bem-vindo a Jeremoabo FM. Muito obrigado pelo convite. Um abraço especial a todos os ouvintes aí da Rádio Jeremoabo. Foi uma surpresa muito interessante, muito grande, a grande expansão do cultivo do milho na grande região de Jeremoabo, né? Logicamente, como o colega que me sucede vai falar, nós temos já o zoneamento de risco climático para inúmeras culturas, não só para o milho. Isso é um trabalho de equipe, uma equipe da Embrapa envolvendo mais de 100 pesquisadores. No caso específico do milho, que é o foco dessa nossa missão, nessa visita, é interessante também. Ontem nós visitamos algumas áreas, hoje à tarde nós vamos prosseguir e é importante também uma conversa com os produtores. Razão que nós estamos aqui, onde o colega Balbino vai explicar toda a metodologia que é feito, como é que a gente consegue chegar nesses resultados e trocar experiências. E como você falou, essas mudanças climáticas, logicamente, interferem também, que o zoneamento, o resultado, não é uma coisa fixa, engessada, e periodicamente pode haver alguma alteração por conta de novas tecnologias, por conta do lançamento de novas variedades e da mudança climática também. Esse zoneamento leva em conta as variações microclimáticas locais? Muito específica não. Nós temos uma grande deficiência no Brasil, em alguma região, e aqui não é diferente, que é a falta de estações experimentais. Nós precisamos muito dessas estações experimentais. Com certeza, nós seremos ouvidos também por autoridades locais, municipais, estaduais e até federais, da necessidade dessa rede que presta um relevante trabalho para o nosso setor agrícola, principalmente para os médios e pequenos agricultores e, não menos importante para o agro também, para o grande, que são essas informações que vão basear, em termos de época, para ter sucesso, já que nós não conseguimos controlar as chuvas. Então, mas não é baseado só na chuva, mas esses dados climáticos são importantes, como também o manejo da cultura, variedades e outros que no decorrer do trabalho nós vamos tecer maiores detalhes. Como pesquisador, as datas indicadas para o plantio têm sido compatíveis com a realidade do campo? Isso que nós estamos vendo agora. Sempre há uma possibilidade de haver algum ajuste. Mas, de um modo geral, o que nós estamos vendo? Não há necessidade de se fazer significativas mudanças. Mas, já que nós estamos aqui, interessante, então, a visita. A gente conversa nesse momento com o analista de pesquisa da Embrapa Cerrados em Distrito Federal, lá de Brasília, que está conosco, Balbino Evangelista, e fala com exclusividade porque, Adalberto, é um assunto de extrema importância. O futuro e a adaptação com relação ao plantio. Os senhores acreditam que serão necessário adaptar o zoneamento atual diante das mudanças climáticas? Reginaldo, é um prazer estar aqui falando com vocês. E antes de falar em mudanças climáticas, é importante a gente falar qual é o objetivo do zoneamento do ZAR, que ele orienta o produtor a plantar no momento certo, no solo correto, a cultivar correta, e ele é um instrumento de política pública que vai orientar o produtor e orientar a liberação de crédito amparado pelo seguro rural. Então, é uma informação importante. Esse zoneamento ele é um instrumento dinâmico, ele é elaborado a partir de organizações de dados de solo, de clima, de planta,
E à medida que essas informações vão avançando as séries climáticas, vão avançando os novos materiais de planta e vamos aperfeiçoando as informações de solo, ele precisa ser aperfeiçoado, independente de mudança climática. Por enquanto, estamos falando em variabilidade climática, que são alterações no espaço curto de tempo. Então, o zoneamento ele era feito para 3 tipos de solo. Hoje ele está sendo elaborado, estou falando do zoneamento do milho, da cultura do milho. Ele está sendo elaborado agora para 6 tipos de solo diferentes. Eu vou comentar isso hoje com mais detalhes. E nós estamos também acrescentando, atualizando as nossas séries de dados climáticos para que esse zoneamento seja o mais preciso possível. E esse é um dos motivos da gente estar aqui. E outra coisa importante, nós elaboramos esses estudos baseados nesses dados de solo, clima, planta, mas nós precisamos chegar no campo e validar para ver se de fato essas informações correspondem à realidade de campo. Do milho baseado em níveis de manejo, usando boas práticas agrícolas para reduzir o risco da agricultura, já que nós sabemos que a agricultura é uma atividade de altíssimo risco, depende das condições climáticas e aqui no semiárido depende do volume e da distribuição de chuva. Esse é um aspecto. Como seria a nova geografia de produção de milho, por exemplo, aqui nessa região, em um cenário de mudança climática? A gente não tem essa resposta ainda não, mas nós estamos conduzindo pesquisa para isso. Logo, logo, eu acredito que até o final do ano a gente já tenha estudos mostrando isso, tá? É possível, se você me perguntar a minha opinião, é possível sim que a gente não é possível, o país, o planeta está sob um processo de mudança climática, a gente só precisa quantificar a influência dessas mudanças na produção agrícola brasileira. E nos últimos anos, quais são os maiores desafios e riscos climáticos enfrentados? Bom, eu vou falar nessa região é falta de chuva, é volume, a agricultura, a produção agrícola, ela depende muito, nessa região depende de chuva. Aqui tem temperaturas, tem radiação, tudo em condições ideais. Então, conhecer as características pluviométricas, as características climáticas. Volta a qualquer momento com novas informações. Repórter Reginaldo Alves, comandante do Trovão Cinza, para Notícias da 106.